mais uma coleção, desta vez A Matemática do Ensino Médio, escrita por Elon Lages Lima, Paulo César Carvalho, Eduardo Wagner e Augusto Morgado. Essa é uma coleção da SBM e faz parte da coleção do professor de matemática. Então você pode entrar no site da livraria SBM e lá vai ter duas grandes áreas, né, de vendas de livros. Vão ter os livros do IMPA e os livros da SBM. E aí existem as categorias, né? Professor de matemática, Profimate, textos universitários e etc. Então, existe uma coleção chamada Coleção do Professor de Matemática que possui diversos livros, principalmente desses 4 autores aqui. Né? Esses 4 aqui são grandes professores, grandes mestres e grandes escritores de livros de ensino da matemática, né? Então, é um livro bem bonito, muito bem feito. Então, começa aqui, Matemática do Ensino Médio, volume 1. Aqui tem umas anotações que eu fiz, algumas dificuldades que eu tive. E perceba a qualidade do livro, né? É um livro que traz bastante texto. Basicamente, quem escreveu esse volume 1 foi Elon. Os outros ajudaram, mas dá para ver claramente que é a escrita de Elon, né? Quem já leu outros livros de Elon, de Wagner, de Morgado, conhecem o estilo de cada um deles, né? E o estilo de Elon é basicamente o que a gente encontra aqui nesse livro, onde ele tenta explicar com palavras o máximo possível. Isso é muito bom, porque você encontra na literatura matemática, por exemplo, da Alemanha, da França, né, que são referências no ensino da matemática, né, no estudo da matemática. E os livros de matemática desses países são assim, eles escrevem com palavras mesmo o máximo que eles podem, né? Eles não ficam usando demasiadamente os símbolos, letras, assim, incógnitas, símbolos, números, etc. Então, sempre que der para escrever com palavras, eles escrevem. Então, é um estilo que você acaba aprendendo, né? Pegando para si. E na hora de preparar uma aula, de expor uma aula para os seus alunos, você adquire essa prática, né, de escrever no quadro em forma de texto. Então, só um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Muita gente aprende que o Teorema de Pitágoras é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, num triângulo retângulo de lados A, B e C, em que A é a hipotenusa. Bom, está incorreto isso? Não necessariamente, mas está incompleto. Não é assim que a gente enuncia o Teorema de Pitágoras, né? Então, deve ser algo como, por exemplo, num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso escrevendo em texto. E depois que você enunciar com palavras, com orações, depois de você enunciar em um parágrafo, com orações, vírgula, ponto final, sujeito, predicado, verbo, tudo certinho, tudo bonitinho, concordando, né? Gramaticalmente, tudo certinho. Aí sim, aí você desenha o triângulo retângulo, fala que a hipotenusa é o maior lado, chama de A, depois os catetos chamando de B, de C e etc. E aí você faz o tratamento da modelagem matemática. Mas seria importante para nós, professores, resgatarmos essa forma de passar o conteúdo, né? Escrevendo mesmo, para os alunos lerem os textos, né? Entenderem o que eles estão fazendo. E não apenas ficar manipulando algebricamente os problemas, sem pensar, como se fosse uma máquina, um computador, né? Simplesmente uma cadeia de algoritmos sem nenhum tipo de raciocínio. Isso hoje em dia não faz sentido, porque as máquinas conseguem fazer isso.
Você dá um problema para uma máquina, para um computador, para uma calculadora, eles resolvem de uma forma rápida, né? De uma forma mecânica, sem pensar. Eles simplesmente seguem uma receita de bolo. Mas o ser humano não. A gente tem que utilizar o nosso raciocínio, o nosso intelecto para pensar, para raciocinar, para entender o que é que a gente está fazendo, né? Entender o problema. Depois que entender o problema, fazer uma modelagem do problema. E após fazer a modelagem do problema, resolver, né? Fazer os algebrismos e chegar nas soluções. E ao chegar nas soluções, ver quais dessas soluções satisfazem o problema, né? Porque às vezes a gente acha soluções a mais do que o problema pede, ou a menos. Então a gente tem que ver se essas soluções achadas satisfazem todas o problema, né? Se são soluções necessárias, suficientes, etc. Pois bem, então após fazer essa reflexão, trago um pouco aqui do livro. Então esse livro vai abordar um pouco do que é visto no ensino médio, no primeiro ano, né? Na primeira série do ensino médio, em muitas escolas. Claro que isso varia de estado para estado, claro que isso varia de escola para escola, mas ele vai trazer aqui o que você encontra basicamente no volume 1 do IESE, por exemplo, né? Então ele vai começar com conjuntos, noção, relação de inclusão, reunião e interseção, alguns comentários e recomendações gerais. O que eu gosto desse livro é isso, é que ele traz recomendações para professores, né? Lembrando que essa coleção aqui, de 4 volumes, 3 volumes de textos e exercícios e o 4º volume de exercícios resolvidos, essa coleção é feita principalmente para os professores de ensino médio e para os estudantes de licenciatura em matemática, né? E claro, e para os amantes da matemática, né? Então, esse livro vai trazer recomendações de como você passar o conteúdo. Não só apenas para você entender o conteúdo, mas sim de que forma você vai passar esse conteúdo sem gerar ambiguidades, sem cometer alguns erros que muitos livros trazem e etc, né? Então, o capítulo 2 vai trabalhar com números naturais, capítulo 3, números cardinais, 4, números reais, depois funções afins, não funções de primeiro grau, né? Lembrando, função não tem grau, né? Quem tem grau são os polinômios. Existe o polinômio de primeiro grau, polinômio de segundo grau e etc. Função não tem grau. Então, não é função de primeiro grau, é função afim. Depois, funções quadráticas. Não são funções de segundo grau, são funções quadráticas. Aqui, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Esse capítulo aqui, particularmente, eu acho bastante interessante, né? Porque ele traz algumas reflexões sobre o logaritmo, né? Mostrando que boa parte da matemática não foi descoberta, mas sim criada, inventada, né? Então o logaritmo é uma ferramenta usada, né? Uma ferramenta inventada para resolver alguns problemas e por aí vai, né? Aí traz a noção também de função inversa, né? Ele faz essa brincadeira entre as funções exponenciais e logarítmicas. E aqui nesse capítulo dá para você aprender muito sobre domínio, contradomínio, imagem, gráficos de funções, derivadas, taxas de variações ou taxas de variação e etc, né? E por fim, ele termina com as funções trigonométricas, trazendo aqui, por exemplo, a função de Euler, medida de ângulos, as funções trigonométricas, as leis do cosseno e do seno e as fórmulas de adição. É um livro bastante interessante. Aqui, ó, perceba que a fonte é muito boa, nem pequena nem grande, é uma fonte ideal, é uma tinta forte,
Então, mesmo que você escreva alguma coisa e apague, isso não vai prejudicar na qualidade da impressão. É uma impressão muito bem feita, né? Uma impressão realmente profissional, né? Como todo livro da SBM, né? Se você comprar um livro na livraria da SBM, pode ter certeza que esse livro vai ter uma qualidade não só do conteúdo, mas também uma qualidade gráfica, sem falar que são livros muito bonitos, né? E resistentes também. E é um livro que traz observações, gráficos, cálculos, traz exercícios também, exemplos de aplicação, né, para você usar em sala de aula, para você saber onde aplicar cada um dos assuntos. E o livro termina aqui com a indicação de vários livros. Essa é a coleção do professor de matemática. São todos esses livros aqui. Bastantes livros, né? Aí tem a coleção Profimate, coleção Iniciação Científica, coleção Textos Universitários, várias coleções que você encontra, né? Matemática Aplicada, Olimpíadas de Matemática, Fronteiras da Matemática e Matemática para o Ensino. Mas para mim, as coleções favoritas são a coleção Profimate e a coleção Professor de Matemática, né? Então é um livro que tem 240 páginas e vale muito a pena.